Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não leste na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho hoje, extraído de São Marcos, capítulo 12, ele é continuação daquilo que já temos visto, não é? Desde a semana passada. Vocês que têm ido à missa se recordam, Jesus está em Jerusalém. Então nós vemos aquele episódio da figueira que não dá fruto, e Jesus então amaldiçoa aquela figueira, e no dia seguinte ele passa ali com os seus e aquela figueira está seca. Depois, sobre a questão do batismo, é sequência, capítulo 11 de São Marcos, né? Jesus pergunta aos mestres da lei, aos sumos sacerdotes, aos anciãos, sobre o batismo de João. Se era um batismo vindo de Deus, do céu, ou se era dos homens. E eles ficam naquele enrosco, não sabem responder. E agora nós estamos no capítulo 12, não é? Onde Jesus começa a falar a esses homens, aos doutores da lei, aos sumos sacerdotes, aos anciãos, aqueles que cuidavam do templo. Jesus começa a falar a eles em parábolas. Então é que Jesus conta essa parábola. E detalhe, aqui Jesus está contando a história a respeito de si mesmo, daquilo que haveria de acontecer. E no final da parábola, como nós percebemos, esses homens, não é, os sumos sacerdotes, os doutores da lei e os anciãos, eles percebem que Jesus estava falando a seu respeito e para eles, que eles seriam aqueles carrascos, não é, a matarem, seja os profetas, os empregados e, por fim, o filho. Mas vamos ver
de forma detalhada. Um homem tinha uma vinha, não é? Planta uma vinha, constrói uma cerca de proteção daquela vinha, um lagar onde seriam pisadas, né, aquelas uvas, constrói uma torre de guarda e após fazer isso, ele arrenda a alguns agricultores aquela vinha e parte para longe, para bem longe. No tempo da colheita, então aquele dono da vinha envia um de seus empregados para receber a parte, não é, da colheita, dos frutos. Mas aí que está, os agricultores que haviam arrendado aquela vinha, eles, ao receber o empregado, não é, eles batem nele, o maltrata e manda de volta. Chegando lá, não é, aquele que havia apanhado aquele empregado, então o dono da vinha resolve mandar um outro, e assim o faz, para receber aquela parte que lhe cabia. Chegando na vinha, chegando diante daqueles agricultores, né, o que eles fazem com o empregado? Bate na sua cabeça, o insultam, repetindo a mesma coisa que havia feito com o primeiro. Mas o dono da vinha não se contenta e manda ainda um terceiro, né? E o que eles fazem com ele? Mata. E assim manda outros e outros. A uns eles batem, outros matam. E por fim só restava um, o filho querido. Quem é esse filho querido? É o próprio Jesus. Então o que o pai diz? Ao meu filho eles respeitarão, vou enviar ele. Engano. Porque aqueles agricultores, ao receber, não é, o filho querido, que Jesus está dizendo dele mesmo, o que eles fazem? Eles dizem, ele é o herdeiro, vamos matá-lo, e nós ficamos com a herança. E eles matam o filho querido, não é, para ficar com a herança. Eles eliminam. Aquele filho era uma pedra de tropeço para aqueles agricultores, na vida daqueles agricultores, e deve ser eliminado. Meus queridos irmãos e irmãs, fazendo uma atualização desta palavra, e a palavra de Deus é sempre muito atual, basta a gente lançar um olhar no mundo atual e nós perceberemos que essa atitude dos agricultores maus, ela é constantemente repetida. Vejam só, no âmbito, por exemplo, da política, não é? Jesus é muitas vezes pedra de tropeço, o Filho de Deus é pedra de tropeço e deve ser eliminado. Querem implantar, por exemplo, a ideologia de gênero, e o cristianismo, né, a doutrina cristã, não aceitam, a Igreja Católica não aceita, e é preciso eliminar o Filho de Deus, eliminar Jesus Cristo, porque senão não é possível, porque senão não se consegue implantar, né, a ideologia de gênero. Nós percebemos nos lugares públicos, em lugares que o crucifixo é odiado, tem que ser retirado, não pode ficar aqui. E isso tem acontecido. Lugares que não se pode mais usar o crucifixo, não pode usar um sinal sagrado no pescoço, porque é motivo de chacota, é motivo de desrespeito, é falta de respeito. Vejam que continua isso. Jesus é pedra de tropeço em muitos ambientes. Não se pode suportá-lo e para isso é preciso eliminá-lo. Mas, meus queridos, se a eliminação do Filho de Deus fosse só no contexto da política, nesses lugares públicos, nas escolas, onde se ensinam ideologias, se for só aí, nós entendemos bem que o príncipe desse mundo é o próprio Satanás, e ele que tenta de todos os modos implantar. Mas o pior é quando nós cristãos, eliminamos nosso Senhor Jesus Cristo como fizeram os agricultores. O pior é quando as nossas atitudes o excluem, quando nós o concebemos como uma pedra de tropeço. Não, ele não cabe mais na minha vida, ele não pode continuar mais na minha vida. E nós vemos quantas pessoas não querem nem saber da moral cristã, da moral católica, porque casais, porque querem usar anticoncepcionais,
querem usar preservativos, são cristãos. Mas a Igreja Católica não aceita, isso aí não, eu não engulo, isso aí eu não aceito. E é preciso eliminar. Veja bem, é o próprio Jesus aqui que está sendo eliminado. Porque Jesus é quem é contra estas coisas. É o próprio Cristo que não aceita, é contra o Evangelho. E não um casal cristão não aceitando viver a doutrina católica, ele está, de certa forma, eliminando Jesus. Esses dias uma mãe me procurou muito triste, dizia: padre, por favor, me ajuda. O filho dela foi criado, na Igreja Católica, foi educado nos valores cristãos, mas chegada a idade adulta, ingressou na faculdade, e aquele que era um menino tão bom, um menino tão dedicado à igreja, agora passou a ser avesso à igreja, contra a igreja, porque ele aprendeu no meio acadêmico que essas coisas, essa questão de cristianismo, esses valores, isso que é passado, isso é antiquado, isso é arcaico, isso é conto de fada. E hoje a atitude desse filho é totalmente contrária. Veja só, eu dizia agora há pouco, o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que é eliminado das escolas e de tantos outros lugares. É isso que está acontecendo, meus queridos. São filhos, como eu dizia, citava o exemplo dessa mãe que vinha procurar, que tinha uma vida cristã, uma vida com Deus, mas entrando nesses lugares onde não querem nem saber de Jesus, infelizmente assumem essas ideologias e abandonam os valores cristãos, abandonam a doutrina católica. Que coisa triste. Mas eu lhes dizia que o mundo é possível, a gente compreende, porque o príncipe dele é o demônio. Então, que ele abandone, que ele exclua Jesus, que ele não queira saber, isso nós entendemos. Mas nós cristãos, aí que está o pior, quando nós deixamos nosso Senhor sozinho. Veja bem, que no Evangelho aqui é 3 grupos, sumos sacerdotes, mestres da lei, anciãos, juntos, contra nosso Senhor, ele está sozinho. E muitas vezes, aí que é o mais triste, nós católicos deixamos nosso Senhor sozinho. Quando nós o excluímos do nosso grupo de amigos, aquelas conversas frívolas, aquelas conversas que não constroem piadinhas de mau gosto, onde Jesus não pode passar nem perto. Que coisa triste, que tristeza quando temos um grupo de amigos, onde Jesus não pode habitar, onde Jesus não pode fazer. Meu querido, minha querida, rompa com esse tipo de amizade, exclua esses grupos de amizade. O padre está falando com toda franqueza, exclua, porque se não cabe Jesus no grupo, não é para você, não cabe você também. Se Jesus não pode fazer parte das conversas, você também não pode fazer, ou você não é cristão. Meus queridos, não podemos ser cristãos por intervalo. Ora eu sou cristão quando estou na igreja, quando estou no momento de oração, ora sou pagão, ora sou anticristo. Não, meus queridos, a nossa vida precisa ser permeada o tempo todo, 24 horas, por nosso Senhor Jesus Cristo. Se aquela proposta não lhe convém, não cabe nosso Senhor Jesus Cristo, não cabe você também. As suas decisões, se a sua decisão não é uma decisão cristã, não é uma decisão que tem Jesus por trás, não cabe, não tome essa decisão. Não aceite essa proposta, rompa com essa proposta, não queira repetir a mesma atitude desses que excluiu. Ele é o herdeiro, então vamos excluí-lo, vamos matar. Isso é muito sutil, mas, meus queridos, nós somos convidados a um profundo exame de consciência e a perceber nas nossas atitudes, as mais simples do dia a dia, a perceber onde nós temos repetido essa atitude de excluir Jesus. Não aceite isso na sua vida. Ou nós somos cristãos, ou nós amamos Jesus, ou nós somos como esses, apóstatas, como esses incrédulos, como esses que não aceitam a salvação trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ser constantemente,
tomados pelo amor, pelas decisões, mas baseados em nosso Senhor Jesus Cristo. Caso contrário, meus queridos, rompa, como eu lhes dizia. Que a Virgem Maria nos ajude a fazer um bom exame de consciência e a perceber nas nossas atitudes, no nosso trabalho, na nossa casa, onde temos excluído o Senhor. E percebendo as áreas onde temos excluído o Senhor, que nós tomamos a firme decisão de romper com essas atitudes de exclusão de nosso Senhor Jesus Cristo. E de uma vez por todas tomar essa decisão de viver uma vida inteira na presença do Senhor. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.